Então nesse vídeo eu estou trazendo o conceito de função par e ímpar através de gráficos. Então primeiro, uma função f tal que f de menos x for igual a f de x para todo x pertencente ao domínio de f, dizemos que é uma função par. Agora, quando uma função f é tal que f de menos x for igual ao oposto de f de x, dizemos que a função é ímpar. O que isso aqui quer dizer? Como vamos determinar se uma função ela é par ou ímpar pelo gráfico? É simples, a gente constrói uma tabela x, y e pegamos dois valores de x, o negativo e o seu valor positivo. Se as imagens forem iguais, a função é dita como par. Agora, se construirmos uma tabela x, y e pegarmos dois valores para x, por exemplo, o 1 e o menos 1, e as imagens forem opostas, significa que a função é ímpar. Se nenhuma dessas duas coisas acontecer, dizemos que a função não é par nem ímpar. Então aqui eu tenho um gráfico, tá, de uma função de segundo grau chamada parábola. Então para saber se essa função é par ou ímpar, o que vamos fazer? Vamos construir aqui uma tabela XY, tudo bem? Então vamos marcar aqui no ponto, no gráfico, dois pontos. Tá? Peguei esse ponto e esse outro aqui. Para esse ponto eu tenho o valor de x aqui igual a 2 e a sua imagem ela é igual a 4. Tá? Agora do outro ponto, se eu peguei aqui o valor de x igual a 2, desse outro ponto terei x igual a menos 2 e a imagem, que é o valor de y, é igual a 4. Então perceba que eu peguei aqui um valor de x positivo e um valor de x negativo e as suas imagens são iguais. Então quando isso acontecer, dizemos que como a imagem do x negativo é igual à imagem do x positivo, a função é ímpar. Você pegou dois valores de x, o positivo e ele mesmo, né, só que negativo. Se as imagens forem iguais, a função é ímpar. É par, perdão. A função é par. Agora, nesse outro exemplo, vou fazer a mesma coisa. Construir uma tabela x e y e marcar dois pontos no gráfico. Tudo bem? Então, desse primeiro valor, né, já que eu tenho que construir uma tabelinha ali, ó, x, y, desse primeiro valor eu terei aqui, ó, desse ponto, ó, x igual a 4, e a imagem desse 4 é y igual a 4 também. E desse outro ponto, ó, quando x for igual a menos 4, a imagem é igual a menos 4. Então, perceba que eu peguei dois valores de x, ó, o positivo e ele mesmo o negativo. Perceba que as imagens aqui, ó, são opostas. Quando as imagens forem opostas, dizemos que, ó, como, né, a imagem do x negativa ela é igual ao oposto da imagem do x positiva, a função é dita como ímpar. Tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Classifique as funções a seguir como par ou ímpar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho dois gráficos em um só, tá? Então isso aqui representa uma função. O que eu vou fazer? Eu vou marcar dois pontos sobre o gráfico. Aqui já dá para perceber, tá? Sem fazer a tabela x, y, se a função é par ou ímpar. Mas vamos construir essa tabelinha x, y. Perceba que desse ponto aqui eu tenho o valor para x, né? Negativo. E a sua imagem, ela vai ser 3. Então o que eu fiz aqui? Ó, do primeiro ponto, peguei um valor negativo, tá, para x, porque o x é igual a menos 1, e desse outro ponto x ele é igual a 1. Perceba que a imagem do x igual a menos 1, ela é 3, tá? E a imagem do x igual a 1 também é 3. Então significa que, como você pegou aqui, ó, o mesmo valor para x, né, o positivo e ele mesmo negativo, as imagens são iguais. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem do x negativo ela é igual à imagem do x positivo. Quando isso acontecer, a função é dita como par. Agora um outro exemplo aqui, ó, tem uma curva, né? O que eu vou fazer? Eu vou marcar dois pontos no gráfico e construir aqui uma tabelinha XY. Então, eu marquei um ponto aqui, e esse ponto está me dizendo que o x ele é igual a menos 2,5. Tá? Menos 2,5. E a imagem desse menos 2,5 ela é igual a 4 positivo. Tá? E perceba que desse outro ponto, a imagem do x é 2,5 positivo.
E a imagem aqui desse 2,5 positivo é menos 4. Então, ó, se a imagem do menos 2,5 é 4 e a imagem aqui do 2,5 é menos 4, temos o que? Imagens opostas, né, para o x positivo e para o x negativo. Então, o que isso aí quer dizer, né? Que essa função é dita como ímpar. Agora, se você não tiver certeza, o que você pode fazer? Pegar mais dois pontos. Ó. Perceba que desse outro ponto eu tenho um valor para x que é igual a menos 2, e desse outro ponto x é igual a 2. A imagem aqui, ó, do 2 negativo, ela é 1,5. E a imagem, né, desse 2 positivo, ela é menos 1,5. Aconteceu a mesma coisa. Eu peguei um valor de x negativo, né, troquei o seu sinal, e as imagens são opostas. Então, quando isso acontecer, dizemos o quê? Como a imagem do x negativo ela é oposta da imagem do x positivo, essa função é dita como ímpar. Tá? Então, você pegou aqui 1 e o menos 1, imagens iguais, função é par. 2,5 positivo e 2,5 negativo. As imagens são opostas, então a função é dita como ímpar. Tá? Agora aqui na letra C, eu tenho uma curva, tá? Vou construir aqui a tabelinha XY e marcar dois pontos no gráfico. Desse primeiro ponto eu tenho x igual a menos 3, do outro ponto aqui, ó, x é igual a 3. Mas perceba aqui, a imagem do menos 3, ó, que é o valor de y, é 3. Mas a imagem do 3 positivo, ela é igual a 4. Então, não aconteceu aqui, ó, da imagem nem ser par, tá? Porque eu peguei o x igual a menos 3 e o x igual a 3, ela seria par se as imagens forem iguais, e as imagens aqui também não são opostas. Então, significa que essa função não é par e não é ímpar. Tudo bem?